Olá, eu sou Silvana Arantes e este é o Notícia em Áudio, um podcast do jornal Estado de Minas que lê, aos sábados e domingos, uma grande reportagem para você ouvir no seu tempo. O texto de hoje é da repórter Mariana Peixoto. De volta à estante. Contos não estão vendendo atualmente. Se você quer ganhar dinheiro com literatura, tem que escrever romance. Em 1965, Oswaldo França Júnior recebeu esta dica do mestre dos textos curtos, o cronista Rubem Braga. Teria algum romance pronto? Perguntou o capixaba. Claro, tenho sim, só tenho que revisá-lo, respondeu o mineiro. Não tinha. Mas isto não impediu que, em poucos meses, ele escrevesse O Viúvo, lançado em 1965. Foi o romance de estreia de uma trajetória prolífica e prestigiosa na literatura brasileira. França Júnior publicou 14 livros, 13 deles romances. Todos estavam esgotados há muitos anos nas livrarias. A partir de seu livro mais importante e conhecido, Jorge, um Brasileiro, de 1967, a editora Nova Fronteira dá início ao relançamento de toda a obra do escritor. Os títulos que estão previstos para os próximos meses são As Laranjas Iguais, de 1985, único volume de contos do escritor, e De Ouro e de Amazônia, de 1989, romance póstumo, publicado meses após França Júnior ter encontrado a morte, em 10 de junho de 1989, na BR-381. Seu carro, um Escort, rodou na pista e despencou em uma ribanceira nas proximidades de João Monlevade. O escritor tinha 53 anos incompletos. Papai era um escritor sistemático. Lançou um livro de 2 em 2 anos. Escrevia todos os dias de manhã, no escritório dele, horário em que não podíamos perturbá-lo. Relembra sua primogênita, Jacira França. Ele foi escritor como foi piloto de caça. Era muito disciplinado, lia demais e muito dedicado à literatura em um sentido amplo. Ele ia à escola, fazia todo o trabalho de divulgação. Ela completa. Escrevia sempre à mão. Desde a doação feita por Jacira em 1993, seus manuscritos integram o acervo de escritores mineiros da UFMG. Disponível para visitação na biblioteca universitária, o material reúne também 2.500 livros e 500 fotos. Quando França Júnior morreu, Jorge, um Brasileiro, continuava em alta mais de 20 anos após o lançamento. Uma adaptação cinematográfica de Paulo Thiago havia chegado aos cinemas em 1988, com Carlos Alberto Richelli no papel título e Milton Nascimento interpretando a canção tema. Antes disso, em 1978, Antônio Fagundes havia interpretado o caminhoneiro Jorge em um caso especial lançado pela Globo com o próprio França Júnior como roteirista. Esta incursão televisiva foi o estopim para a criação da série Carga Pesada, originalmente exibida entre 1979 e 1981. O romance acompanha o personagem título, um caminhoneiro experiente que deve liderar, ao longo de 7 dias, um comboio de 8 carretas em direção a Caratinga, no Vale do Rio Doce. O período chuvoso e a precariedade das estradas de Minas colaboram para a série de percalços com que Jorge terá que lidar. O livro venceu, em 1967, o Almap, então o mais importante prêmio literário do país. Os jurados que o elegeram foram Guimarães Rosa, Jorge Amado e Antônio Olinto, autor do prefácio. A nova edição traz este texto, bem como uma apresentação inédita assinada pelo crítico e escritor Eliezer Moreira. Os demais títulos também vão ganhar novos textos de apresentação. França Júnior não planejou se tornar escritor. Nascido no Cerro, viveu até os 7 anos naquela cidade. Com a morte prematura do pai, Oswaldo França, sua mãe, viúva e com 5 filhos para criar, se casou com um primo. A família mudou-se para Belo Horizonte. A paixão pelos ares o levou para o curso de formação de cadetes em Barbacena
e depois para o curso de formação de oficiais aviadores no Rio de Janeiro. A aeronáutica o mandou para o Ceará, onde viveu com a família até ser cassado em 1964 pela ditadura militar. Casado e com 3 filhos pequenos, França Júnior retornou a Belo Horizonte. Ele tentou, mas não conseguiu arrumar trabalho, conta Jacira. Sempre que ia fazer uma entrevista de emprego, quando pediam a carteira de trabalho, ele explicava que havia sido piloto de caça e que tinha saído da aeronáutica. As portas se fechavam. França Júnior fez de tudo um pouco. Teve carrinho de pipoca, banca de jornal, 3 ou 4 táxis. Também comprava carro usado em Minas e vendia em outros estados. Na época, os carros mineiros eram valorizados, pois não tinham maresia, relembra Jacira. Mas nunca foi caminhoneiro, como alguns acreditam que tenha sido. Até que, um dia, foi ao Rio de Janeiro e, com um livro de contos embaixo do braço, bateu na porta de Rubem Braga, sem nunca tê-lo visto na vida. Falou do livro e ouviu do cronista. Não é assim que se aborda as pessoas. Mas deixa ele aqui, que vou dar uma olhada. França Júnior não tinha telefone. Algum tempo depois desse encontro, ligou para Braga, que respondeu que havia gostado dos contos, mas sugeriu um romance. Naquele período, 1965, Braga havia se unido a Fernando Sabino para criar a editora do autor, que deu origem a Sabiá. França Júnior entregou a Braga os originais de O Viúvo, 3 meses depois da conversa que tiveram. E foi levando a vida, pagando as contas com a banca de jornal que tinha na Praça 7. Um dia, andando na rua de manhã cedo, ele olhou para a livraria que tinha na Praça 7. O Viúvo estava na vitrine, conta Jacira. Ele ficou emocionadíssimo, comenta a filha. Logo, ligou para Rubem Braga, que lhe explicou. Tentamos falar, mas você não deixou endereço, telefone, nada. Então, editamos. Os dois permaneceram amigos até o fim. Jorge, um brasileiro, de Oswaldo França Júnior, em edição da Nova Fronteira, tem 169 páginas. O livro custa R$ 69,90 e o e-book custa R$ 49,99. Essa reportagem foi publicada no jornal Estado de Minas em 15 de janeiro de 2025. Acompanhe as notícias mais importantes para o seu dia a dia em nosso site em.com.br e siga a gente no WhatsApp para atualizações urgentes.